Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Movingcast, hoje com a Luciana Guerra. Fala Luciana, tudo bem? Estou muito feliz de ter você aqui. Esse convite foi muito especial, a gente gosta muito de você e vem acompanhando tudo que você vem fazendo aí na sua carreira. Onde você está atualmente e o que você vem fazendo aí nesse mercado tão importante? Obrigada, gente, pelo convite. Eu gosto muito de trocar conhecimento. A Moving sabe disso, já conheço, né, eles há muito tempo, tenho acompanhado, né, o nosso trabalho em transformação digital. Atualmente eu estou no BV, né, liderando o time de agilidade organizacional dentro do BV. É um time hoje com em torno de 70 agilistas que faz o trabalho nos times, como Agile Master, Agile Coach, frente a essa transformação digital, essa tão falada transformação digital. Também aí tem 5 coordenadores que faz a gestão desse time, também um trabalho mais de coach enterprise. E essa é a minha segunda, né, trajetória dentro de transformação digital. Eu estou no BV há 3 anos, está fazendo esse final de semana. Já, são 3 anos já que você foi pro BV? Exatamente. Já. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente acompanha, né? Você tem uma atuação forte em empresas bem relevantes, e aí a gente acaba vendo no mercado, né? Aí a gente vê, não sei quem é do tal. Aí de repente a gente olha, já foram 3 anos aí de muita... E antes você estava no Itaú, certo? Sim, onde a gente se conhecia, inclusive. Foi. Né? Acho que no Itaú foi uma jornada de 14 anos, uma jornada com bastante desafios. Eu comecei no Itaú, Gaudi, como analista de sistema. Ali na área de canais. E foi muito legal trabalhar com canais, porque me permitiu conhecer muito dos sistemas bancários, né? Dos sistemas dentro, a gente chama de sistema produto, dentro do banco. E isso me ajudou muito depois na jornada de transformação. Você diz isso porque a parte de canais é cross, é isso? É cross, exatamente. Vocês acabavam tendo input de todas as áreas. Exato. E precisavam integrar essa necessidade. E como não era ainda, né, dividido por produto, não tinha tido todo esse movimento que a gente vê hoje de reorganização de time, era uma área cross que falava com vários sistemas, produtos dentro do banco. Então, isso me permitiu conhecer bastante também da parte de engenharia mesmo dos sistemas produtos também. Então, nesse momento do Itaú, você tinha tanto uma execução mais técnica ligada à tecnologia, isso. Mas aí começou a fazer uma transição para a parte de gestão, organização. E como foi essa sua transição? Você falou que foram 14 anos, Foram é isso? 14 anos. Essa sua transição para saída da parte técnica de produto e mais de organização, parte de gestão, né? Que foi um trabalho muito grande que você participou. Como que foi dada essa virada? Que momento de vida que você estava quando isso aconteceu? Tá. Voltando assim um pouquinho, eu estava fazendo engenharia, uma pós-graduação em engenharia de software, né? Eu estava na parte de tecnologia mesmo, de engenharia, trabalhava na diretoria de canais, e foi quando eu tive o primeiro contato com agilidade. Até a minha tese foi uma comparação dos requisitos tradicionais versus os requisitos numa visão ágil, e o Itaú começou o primeiro movimento, bem tímido ainda, de times ágeis dentro da diretoria de canais, que era uma diretoria um pouco mais aberta ao mercado, à experimentação, né? Canal já tinha esse mindset. E aí eu assumi como Scrum Master de um time, fui assumindo mais de um time, e aquilo foi me pegando. Falei, nossa, que diferente, né? Trabalhar com agilidade. Foi quando o movimento começou a ficar mais forte e a estratégia do Itaú foi organizar primeiro a área de tecnologia. Diferente do que a gente vê muito nas fintechs, startups, que já nasce negócio TI integrado. Exato. Então, a estratégia do CIO naquela época foi, se eu organizo a tecnologia de um modelo de trabalho, né, mais voltado para a entrega de valores em ciclos curtos, eu vou conseguir mostrar para negócio a necessidade de fazer isso. E aí foi quando eu assumi um time de 7, eu brinco, éramos 7, de 7 agilistas, de 7 agile coaches, que estavam, né, ali suportando e ajudando nessa transformação. Só para dar uma visão para o pessoal que está acompanhando. Luciana, qual que era o tamanho desse seu time aí de canais? Impactava quantas pessoas? Quantas pessoas, você comentou que tinha 7 agilistas que estavam junto contigo.
mas vocês impactavam quantas pessoas nessa primeira fase aí? Acho que nessa primeira fase a gente estava falando de umas 7 mil pessoas, Só 10 isso? mil pessoas. Só isso? Só isso. Ou seja, só que aí esses 7 agilistas se transformaram em mais. Acho que a gente teve um movimento também de transformar ali times que a gente tinha numa área de processos em agilistas, e os nossos parceiros foram muito importantes. Eu achei muito legal isso que você comentou, que a decisão estratégica de começar por tecnologia, mas inevitavelmente canais era o ponto de contato do cliente. Exato. Então também não tinha como fugir, né? Exato. E aí essa contaminação do negócio, esse processo de evolução numa empresa com só dentro dessa área tocando mais de 7 mil pessoas, com certeza colocando outras áreas passa de 20 mil. Como que foi esse processo? Porque vocês não tinham opção de começar pequeno, né? Vocês já estavam na famosa ágil em escala, né? Uhum. Como foi isso? Como foi a parte de gestão da mudança, o mindset das pessoas? Como que foi a questão da novidade? Nem todo mundo conhecia a agilidade, independente da metodologia. Como foi essa experiência? Tá. Então, Gaudi, como que foi? Acho que como a gente falou aqui, né? A gente começou por tecnologia. E não foi um Big Bang, nem nesse momento. Então, acho que a gente começou a fazer ali um grupo, né, chamado de comunidades de entrega, organizados num modelo de trabalho com práticas ágeis, com papéis mais definidos, buscando essa entrega mais em ciclos curtos. Quando a gente organizou a TI toda, aqui a gente teve um desafio muito grande, principalmente para a área mesmo de agilidade, porque, como eu te falei, era novo. O mercado estava bem aquecido no tema. Então, Sim. A gente tinha profissionais que faziam um curso de agilidade e se colocava como um agilista. A gente ia olhar e ele não tinha bagagem. Não que eu não ache que os cursos sejam importantes. Eu acho que a gente tem que ter bastante conhecimento. Mas eu acho que a gente precisa de base, de experiência. Era um momento, acho que a agilidade e o tipo da empresa que, além dessa formação estrutural, precisava ter, acho que, outros componentes. Exato. Por exemplo, você comentou, eu via numa formação de engenharia de software, fora um curso de faculdade. Precisava ter toda essa visão. É nessa linha que você está comentando. Nessa linha. E experiência mesmo, sabe? Cases de práticas. Então, como cresceu muito e foi crescendo, e aí depois veio o movimento onde a gente integrou, começou a integrar com o negócio. E aí também foi em onda. Para você ter ideia, quando eu saí do Itaú, a gente estava falando de 186 agilistas, eu liderava 10 coordenadores ali dentro, então era um time muito grande tocando a transformação. Eram todos internos? Não, a gente tinha parceiros e até mesmo coordenar consultorias diferentes, com experiências diferentes, foi um desafio assim, muito grande para os gestores de agilidade. No ambiente desse, como você atua ainda hoje, já atuava no Itaú, tudo é superlativo, né? Você tem os desafios são muito grandes, a quantidade é muito grande, é bastante gente. Só para compartilhar com a galera que está acompanhando a gente, você fez um comentário de um tema chamado comunidade de entrega. Geralmente a gente ouve a parte de projeto, a gente ouve sobre squads. O que seria, assim, uma visão para a galera entender esse movimento de comunidade de entrega? Se a gente fizesse uma analogia para o modelo que é muito conhecido, né, no mercado do Spotify, na época, era o ágil em escala, era uma tribo. É o que a gente chama de tribo, vilas. Eu acho que aí cada empresa acabou dando o seu nome para um conjunto de squads ali em torno de um escopo, de um propósito. E aí, quando a gente tinha um propósito. Isso, único. Hoje a gente, né, quando a gente está falando mais de business agility, de integração com o negócio, que aí você não olha só a TI organizada para entregar um escopo para negócio, e sim negócio ali dentro, aí você está falando o quê? De uma mini startup. Uma mini startup. Dentro das empresas. Ou seja, entendi agora. Então, essa comunidade de entrega, ela começou na tecnologia, da estratégia, mas ela era onde alinhava
alinhava o propósito, aí começou a embarcar a área de negócio, podia embarcar o jurídico, a tesouraria, não importa, todo mundo que estivesse naquele tema poderia estar ali. Um time multidisciplinar que pudesse entregar o propósito, os OKRs daquela unidade de negócio. E o legal né? que isso é o que, como você mesmo comentou, né? Quando a gente vê uma startup nascendo, uma empresa mais nova que já herda esses aprendizados, conhecimento, isso é meio que transparente, né? Porque eles já consideram isso na concepção. Exato. Já você pegar um transatlântico, né, e fazer a manobra. É bem diferente. Teve momentos ali no Itaú que a gente pensava, nossa, mas será que vai dar certo, né? Começar por TI, já deveria começar com o negócio junto. E eu acho que a estratégia foi boa. Pelo tamanho da empresa, eu acho que exigia um passo de cada vez. Diferente da minha experiência atual dentro do BV, né? Quando eu assumi ali, então, no BV em 2021, e por que, né, sair ali do Itaú e ir para o BV, eu acho que eu estava no momento que a gente já estava na quarta onda dentro do Itaú, então a gente já estava falando de 15 mil pessoas impactadas, de 20, né, comunidades, tribos, enfim, dessa organização em escala. E eu gostaria muito de viver um movimento numa outra empresa. Como que seria fazer essa transformação numa outra empresa? E foi quando veio o convite do BV, e é uma empresa que tem me ensinado muito, eu tenho aprendido a cada instante, e o BV já tinha uma tecnologia e negócio trabalhando junto, mas muito na parte de delivery. Ah, entendi. Não a parte do business agility, não na parte do discover, de trazer assim, né, todo o negócio para dentro e uma organização mais centrada no cliente. Era um pouco diferente. Eu tinha já um PO próximo da equipe técnica na parte de delivery, de requisitos, de teste, mas não com essa visão mesmo do cliente, da jornada do cliente, que é o que a gente tem vivido agora dentro do BV. Quando tanto o Itaú quanto o BV são empresas sensacionais, reconhecidas aí no mercado, tanto pelos feitos como banco, né? E hoje em dia com uma série de serviços. Porém, a gente sabe que cada empresa tem uma cultura diferente, ela pulsa de forma diferente. Você percebeu isso quando você começou no BV? Muito. Acho que foi um dos grandes desafios da minha carreira. Eu sabia que não existe receita de bolo. Não se engane, gente. Não existe receita de bolo. Né? É a primeira dica, já dando aqui. E eu fui consciente disso. Mas eu achava assim, bem, não existe receita de bolo, mas eu tenho uma experiência muito grande aqui de transformação. Eu vou poder usar muita coisa, adaptar, mas usar muita coisa que a gente vivenciou na casa anterior. E não é bem assim, Gaudi. Eu acho que a gente, quando chega numa empresa, me exigiu muito uma escuta ativa. Por quê? Porque o BV tem a sua cultura, tem a sua história, as suas pessoas, os seus traumas, os seus medos, as suas vitórias, um outro negócio que movimenta a empresa, e eu precisei entender tudo isso. Então, não deu para pegar a minha malinha de ferramentas e práticas que eu tinha e colocar para rodar dentro do BV. Eu tive que me adaptar muito. Então, foi sair muito da minha zona de conforto. Eu achava que eu tinha a resposta para muita coisa e eu não tinha. Eu tive uma fase muito grande de descoberta e de reinvenção da minha carreira, da forma como eu olhava para soluções. É muito comum a gente perceber que às vezes o pessoal confunde, e é bem tranquilo. Eu falo confundir não com o sentido de julgamento, mas simplesmente uma observação. A questão da transformação ágil versus a transformação digital, né? Se a gente for numa pauta mais estratégica, acho que no board de uma empresa, imagino que eles querem a tal da digital, né? Só que para quem, né, atua, acompanha, e a gente também acompanha, sabe que a parte da agilidade ela é importante, que ela pode ser um viabilizador. Como que foi esse momento? Assim, qual era o momento de transformação digital que você percebeu? Como era a questão da agilidade entrando dentro dessa dinâmica? E a gestão de mudança organizacional na parte das pessoas.
Qual que foi o esforço, qual que foi a estratégia que você considerou para isso? Para poder levar as pessoas dentro dessa nova visão que você começou a construir em conjunto com outros parceiros, imagino que outras lideranças. Tá, eu costumo olhar a transformação digital, acho que ela tem vários pilares. Eu gosto muito de olhar 3 desses pilares, que é pessoas, cultura e a tecnologia. E aí, quando a gente fala de pessoas, de quando você vai fazer esse movimento, eu acho que é importante a gente trazer muito propósito. Tanto para as pessoas que vão receber a transformação digital, entender por que a gente está fazendo isso. Tá, então a gente está com um cliente que não é mais aquele cliente que a gente tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Você concorda que hoje o cliente não quer entrar numa agência e fazer amizade com o gerente? Ele quer o serviço... A dinâmica mudou muito, né? A dinâmica mudou muito. E aí a gente precisa contar isso para a empresa, para os colaboradores que estão vivendo essa jornada, para eles entenderem por que a gente vai mudar o dia a dia, vai mudar o modelo de trabalho. E aí a gente tem que falar como. E aqui entra a agilidade. A agilidade é um meio dentro da transformação digital. Ela é um meio de trazer um modelo de trabalho que fala com o cliente no centro. E eu acho que é mais que cliente no centro, tá? Eu costumo dizer assim para o time, seja o cliente. Viva como cliente para que você possa entendê-lo de fato. E aí, quando a gente fala depois ainda de pessoas, eu acho que a gente tem que olhar para um viés de colaboração, de reconhecimento, de entender o que as pessoas precisam, de retenção de talento, porque é ineficiente você mandar um talento embora e no outro dia você está no mercado buscando ele. Então, tudo isso é algo que a empresa precisa estar aberta. E aí, você não vai fazer isso se você não falar de cultura. Transformação digital é muito... Eu acho que a tecnologia ali, por que eu deixo ela por último? Porque ela também é um meio disso tudo. E a gente precisa mudar a cultura. A gente precisa trazer segurança psicológica. Eu acho que o que adianta você ter um ambiente bonito, uma piscina de bolinha, se as pessoas não têm segurança de discutir temas importantes, têm medo de errar. Então, acho que a gente tem que mudar essa cultura da empresa também para entender o processo de transformação digital. A gente passou sempre com o ponto da segurança psicológica, aí tem a questão da agilidade, a confusão da agilidade em ser rápido, que não é ser rápido. Não é nada disso. Aí a gente tem um mundo do tudo é para ontem. A gente vê situações, né, que é muito comum, não sei se você vivencia isso, mas de certa forma, no processo de transformação e dessa criação dessa cultura, nem sempre tem um backlog muito claro de trabalho e que às vezes acaba surgindo um certo sofrimento com isso. Essa questão do é para ontem, da agilidade é tudo rápido, mas... a gente sempre acaba ouvindo, né? Mas isso aí não é do tal do ágil. É isso mesmo? Esse é o caminho é tão simples assim? Ou é como você está contando? Tem diversas vertentes, né? Você falou de pessoas, cultura, tecnologia, relacionamento, segurança psicológica, para que a pessoa não caia num burnout, né? Tudo é para ontem. Essa ação é feita junto com o departamento de RH? A sua área está em qual diretoria? Como que funciona isso dentro de uma organização tão grande quanto o BV? Eu acho que... Eu acho não, né? Eu vivenciei modelos um pouco diferentes. Acho que a área de agilidade mais plugada com RH, dentro de tecnologia, como a gente está hoje, eu acho, não é mais sobre onde ela está, mas com quem ela trabalha. Então, eu acho que tem que estar o RH envolvido, a tecnologia envolvida. Eu acho que tem uma questão muito da parte financeira, de gestão, de governança envolvida no processo. E uma parte ali do RH que olha muito para change management. E quando a gente ouve falar de change management, vem muito assim, é abraçar a árvore, não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, Gaudi, eu tive uma experiência muito positiva com change. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa olhar as pessoas. Isso, no final do dia, são pessoas. Seja as pessoas envolvidas,
que vai mudar o modelo de trabalho delas, o dia a dia, quanto o cliente, que no final é pessoas. Então, a gente precisa ter um elo disso tudo. E o RH aqui, ele é muito importante. Ele precisa entender da agilidade, o que a agilidade não é rápida, exatamente isso, que a agilidade é muito mais sobre simplicidade e adaptação. E entregas, né, em ciclos curtos, mas entrega de valor, não é entrega pela entrega. Por isso que eu gosto muito também do que a metodologia OKR propõe para as empresas, mas aqui, se a gente não tem o RH como um grande parceiro, você não vai fazer transformação digital. Eu já vi trabalhos muito legais sendo encerrados, literalmente, por causa do erro em não convidar no momento certo, da forma certa, o RH, porque toda a gestão, né, toda a parte de pessoas está ali. E é isso que vai fazer uma grande diferença. Essa questão do propósito é um desafio, né? Ao longo do tempo, você precisa colocar. E aí, dentro desse time que você atua, a parte de gestão da mudança, ela também é contaminada com a parte da agilidade, a forma muda de como fazer, porque são muitas incertezas, né? Quando eu lembro de uma gestão de mudança, eu estou falando de 10 anos atrás, você primeiro fazia o seu projeto, contava lá para a pessoa da gestão de mudança e falava assim, mudou isso, agora faz os impactos. Acredito que isso não existe mais, né? Tudo é muito rápido, tudo é dinâmico, tudo é talvez imprevisível, mas não por erro de trabalho das pessoas, é porque o mercado está assim, a demanda é assim. Essa pessoal teve que se adaptar também? Como que é? Teve, eu acho que a mudança começou pelo próprio RH, entendendo o que era agilidade, entendendo qual que era o movimento que ia fazer, e ter um time dedicado à gestão de mudanças. E quando eu falo esse time de change management, a gente está falando o quê? Um time que vai olhar para a forma de comunicação, que vai olhar para o público que está recebendo essa mudança, que é o que é a mudança? Um modelo de trabalho novo, papéis novos, a maneira de se organizar de maneira diferente, e começar a classificar esse público em detratores, promotores, e entender qual o plano de ação que eles vão agir com esse público. E é um trabalho feito a 4, 6 mãos. Então, tá lá, agilidade com o seu propósito de levar o modelo de trabalho, de ter alguém lá no dia a dia, do lado do PM, do líder técnico, para fazer com que eles entendam qual que é a forma que eles vão trabalhar no squad, com a liderança também ali, né, desse conjunto de squads organizado em tribo, comunidade, enfim, o nome que a gente, né, dê para isso. Mas existe uma parte importante que olha como que a comunicação vem para essas pessoas, qual que é o time da comunicação, como que a comunicação vai para fora também, como é que a gente trata esses grupos de maneira diferente. Isso também, acredito que é num processo de melhoria contínua, como Exato. tudo. A primeira onda que a gente fez, até a que a gente já está agora dentro do BV, a gente aprendeu muito. Então, a cada onda, a gente tem feito um processo de melhoria contínua com um grupo de trabalho que é formado pela gente, né, o time de agilidade, o time de pessoas, o time de change, e tem ali os sponsors, que é a própria tecnologia e a parte de gestão financeira da empresa também. Um pouquinho atrás aqui na nossa conversa, você contou da questão da gestão de talentos, né, porque às vezes você acabava desligando o talento por alguma matemática, seja um despreparo do talento ou um despreparo da empresa para o momento, e aí depois você busca, contrata outro, aí caiu num loop, né? A gente viu acontecer isso no mercado uns 2 anos para cá, né? Acho que agora o pessoal fala, né, da tal bolha que estourou e tal, mas era muito assim, né? E muito, quero para ontem, e aí começou a ter um vórtice ali. Essa questão da gestão de talentos, do trabalho que vocês estão realizando, esse trabalho em conjunto, um trabalho estratégico, acredito que vocês tenham, né, OKRs em relação a isso. Você já percebe uma redução do turnover? Você já percebe contratações mais alinhadas aí com os objetivos aí dentro dos times? Você percebe que as pessoas querem trabalhar mais no BV do que queriam antes? Quais são os impactos que você vê nessa questão de gestão de talentos? A gente começa, sim, a perceber um movimento menor de turnover, porque fica mais claro, e o turnover ele acontece com mais consciência.
para ambos os lados. Então, quando ele tem que acontecer, porque realmente não estava de acordo com o profissional ou com a empresa. Tem então, gente que às vezes fica muito preocupada com a métrica de turnover, né? Turnover às vezes não é ruim. É isso que a gente também tem que... Agora o como, né? É isso que você está dizendo. Isso, é o como, ou quando ele acontece, o porquê que o turnover aconteceu. Então, se o turnover aconteceu porque... o profissional entende que não está alinhado com aquele propósito, para mim ele é saudável. Porque eu considero um turnover saudável. Vai ajudar naquela segurança psicológica que você falou. Acredito que não vai impactar menos no trabalho, porque a pessoa não vai estar feliz, né? E o movimento que a gente percebe também, que quando ele é saudável, ele fica com as portas abertas. A gente tem profissionais voltando hoje para o BV, porque entende que com a mudança que o BV está passando e como a gente está agora organizado, faz mais sentido. Então, a gente começa a ver movimento também de profissionais que saíram e começam a voltar. Isso é um indicador bastante positivo. Sim. Que o time de RH tem olhado também. E sim, eu acho que a retenção é algo que a gente tem acompanhado. E aí aqui, o que eu aprendi como desafio? Eu acho que durante o processo de transformação, a gente tem 3 grupos ali. Um grupo que entende que precisa fazer a transformação, conhece até um pouco, está mais antenado, é o nosso grupo promotor. Ele vai servir, inclusive, de case para os outros grupos. Um grupo do meio, que é aquele que fala, opa, eu não entendo nada, mas eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa no mercado, é melhor eu me movimentar, escutar o que esse pessoal da agilidade, de change, RH está falando aqui da transformação. E aí esse grupo acaba se engajando. E existe um terceiro grupo, que é aquele grupo que fala, eu até entendo ou não entendo, mas eu não quero, eu não vou fazer. E aqui acontece, para mim, é um turnover que acontece de forma saudável, porque ou ele sai, ou a própria empresa entende que é um movimento, né, natural. A frequência natural de trabalho vai acabar tendo um conflito, né? Exato. Aí fica... Por isso que é importante também a gente olhar para o turnover de uma forma mais aberta, entender como que ele está acontecendo. Agora, que é importante a gente ter uma política de reconhecimento, de retenção de talentos, independente da transformação. E aí, eu acho que quando a gente fala da transformação, a gente precisa trazer clareza dos papéis. Aí aqui entra a agilidade. O que cada papel faz, qual que é a autonomia que é exigida dele, trazer capacitação para as pessoas, porque às vezes você estava trabalhando de um jeito no dia, vai acordar no outro, trabalhando com outro modelo. Se a gente não capacitar, não comunicar, você não vai trazer segurança. Então, o profissional não vai querer ficar, sabe? Sim, e acho que o objetivo de qualquer líder numa transformação é chegar do outro lado com todos dentro do barco, né? Exato. Então você tem que entender esse público. Uma das coisas que você comentou que ficou, né, interessante, que fiquei processando, você falou assim, olha, eu gosto muito da questão dos OKRs, das metas. Definir metas nesse contexto, tanto na parte das responsabilidades inerentes aí à equipe de transformação, mas também o quanto isso impacta dentro do negócio, negócio como um todo, não a área de negócio, mas dentro da empresa. Isso são temáticas que são exigidas de você? Essa demonstração dos OKRs, vamos dizer assim, operacionais dentro da área de agilidade corporativa, agilidade empresarial, e o que vocês estão impactando nas outras áreas? Aí, por que eu pergunto isso? Era muito comum a gente ouvir os líderes de transformação sendo questionados pela transformação para apontar resultado das outras áreas, ainda em áreas, vamos dizer assim. Mas nem sempre os líderes daquelas áreas estavam comprometidos com aqueles OKRs. Uhum. Tivemos ondas e ondas de OKRs e treinamento e capacitação de OKR. Acho que isso, né, é constante até hoje. E quando você pede, às vezes, para um líder de uma área, de um projeto, fala, cara, qual que é o seu OKR? Da bug, né? Qual é o papel? Como que é feita essa descoberta do OKR? Essa questão dessa cultura do OKR também, né? Que você, tô colocando uma meta aqui, vamos perseguir ela? Porque o modelo tradicional normal ok, vamos trabalhar e vamos ver o que acontece. Quando você põe uma meta e fala assim, agora vamos trabalhar em cima da meta, o que muda culturalmente? Quais são os impactos? Gera mais conflito? As pessoas estão preparadas a trabalhar com meta? Qual é a sua visão aí? É bastante desafiador. Por quê? Porque você vai sair de uma visão de entrega, onde as pessoas estavam acostumadas a entregar, tá? Cheque, eu entreguei, então eu bati a minha meta, e meta muito relacionada a bônus.
né? Então, é desafiador por isso, e você vai passar a falar assim, ao invés de olhar para a entrega, pela entrega, você vai olhar resultado. Qual que é o resultado que você vai gerar para o cliente? E como que esse resultado é voltado para a empresa também. Então, aqui tem uma mudança muito grande de mindset. O nosso papel da agilidade organizacional nesse processo como todo, primeiro foi trazer um pouco de conceito. O que é resultado e o que é entrega? Senão não tem como cobrar, né? O que quais são os objetivos, como que isso fala com a estratégia da empresa. Então, foi mesmo trazer um letramento para os executivos, para a parte financeira do que é OKR. Depois, a gente tem um desafio ali de implementar, de fato. Então, ajudar com que, desde o nível executivo ao nível tático e operacional, a gente crie esses OKRs da forma correta e faça o desdobramento. Então, o time hoje de agilidade tem um papel também de OKR Champion, que a gente chama, de implementar e cuidar para que esses OKRs sejam feitos da melhor forma. Aí você me perguntou, Lu, mas e como que vocês são cobrados diante disso? Aí é muito a Lu aqui. Eu acho e é muito importante para mim que os resultados, os OKRs dos times que a gente está ali trabalhando e levando esse modelo de trabalho, eles sejam alcançados. Se eu levei um modelo de trabalho que o OKR deles está bem definido, mas não foi alcançado, eu tenho que olhar para aquele modelo de trabalho, concorda? Porque Perfeito. Talvez não seja o modelo de trabalho certo. Mas você consegue ter alguma interferência ou um trabalho consultivo na definição desse OKR? Sim, a gente facilita. Que aí tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente, a gente facilita a dinâmica de definição dos OKRs, a gente valida enquanto escrita se aquele OKR está bem escrito, se ele está olhando para resultado, qual que é o KPI que vai medir ele, a gente traz a prática de check-in, de acompanhamento. Então, a gente está com os OKRs owners, entendendo como que está o seu acompanhamento, como que está o que você tem feito para entregar esses OKRs. Agora, o OKR da transformação, para mim, ele é um conjunto de tudo. Aí é um pouco do que você falou de turnover, de satisfação das pessoas, de ENPS, de NPS, o cliente final, as pessoas ali dentro, e dos OKRs de todas essas mini startups ali dentro da empresa. Então, eu olho para esse conjunto todo e falo, se isso tem um nível saudável para a empresa, me parece que o modelo que a gente levou dentro da transformação de trabalho tem dado certo. Eu vou fazer uma afirmação, aí não sei se ela é correta, né? A gente quer ouvir e entender de quem faz assim na prática de todo dia. Dado esses vários pontos de contato, várias possibilidades, vocês, junto com a sua equipe, em diversas temáticas, vocês fazem algumas medições, avaliações, aí compilam isso, fazem uma estruturação desses números para poder chegar a uma conclusão. Então, a transformação que vocês vêm fazendo, que você recomenda e você atua, ela é baseada em dados. Dados. Cultura data-driven. Então, a gente tem uma das cerimônias dentro do modelo que é para olhar para o que chama OKR Sync, né? Para a gente olhar para os OKRs, entender qual que está o atingimento para que a liderança comece a tomar decisões pautadas em dados. Aí, quando você fala liderança, já é novamente um trabalho consultivo da equipe, aí todo o responsável daquela tribo, vila, projeto, não importa, ele é, vamos dizer assim, acionado a tomar uma decisão. Isso, ele tá ali, ele começa a se empoderar. Quanta porrada sai nessa agenda aí? Sai bastante, porque é a hora da verdade. É a hora da verdade. Às vezes a gente pega pra gente como falha nossa, né? Uhum. E aí, imagino que ter uma atuação consultiva não muito emocional é importante, né? É muito importante, porque às vezes você tem os dois lados, né? A gente está falando, por que eu falei lideranças? Porque eu tenho que trazer a tecnologia para falar de negócio e o negócio para falar de TI. Então, eu tenho duas lideranças na mesa, olhando para aqueles, né? Eu olhei aqui para o KPI ali na tela, para os OKR, se ele está sendo atingido ou não, e ambas têm que tomar uma decisão em conjunto.
E aí, às vezes, começa aquela questão do caça-bruxa. Não, mas por que tá assim? O que deu errado? Foi isso ou aquilo? Então, e aí a gente, nesse meio, tem que falar, gente, não é o que, por que deu errado. É como a gente vai agir daqui para frente. A responsabilidade é das duas vertentes. Aí isso volta naquela questão da mudança, no Exato, do mindset. Não é um mindset de culpa, é de construção, né? De construção. E esse OKR dessa alta liderança tá associado ao bônus deles em alguma fração? Ou não tem associação ainda? Ou, sei lá, 20% tem a ver com o OKR, tem metas individuais? O OKR, como que está esse momento do OKR? Imagino que isso vem mudando ao longo dos anos. Eu acho que é desafiador e talvez o maior dos desafios que a gente tem é não atrelar a meta. Né? Eu acho que quem é ali, os defensores de OKR falam muito isso, não deveria ser meta. Eu não tive nenhuma experiência que não tivesse ali atrelado de alguma maneira, ou percentual... Que não tivesse ainda. Eu acho que faz parte do caminho, sabe? Eu acho que lá na frente a gente pode chegar nesse patamar, mas ainda tem uma questão de estar associado de cultura ainda à meta. Eu me lembro que eu era muito novo, sei lá, devia ter uns 12 para 13 anos, e aí veio a ordem do prefeito da cidade para usar o cinto, né? E usar o quê? O cinto de segurança. E não era obrigatório. E no caso, né, foi, né, como condições normais de estado, foi dada a multa, né? Então, ou você usava o da multa. Hoje é inconcebível alguém andar sem cinto, né? Óbvio que a gente não vai dar multa dentro de uma empresa, mas talvez mostre a importância dessa transição, né? Que é a orientação, a visão. Agora, como é que a gente chega nesse cenário? Idealmente, óbvio que você não quer atrelar o OKR à meta, né? Porque você quer um colaborador que esteja lá. Mas não é tão simples no dia a dia, né? Você acaba sentindo algumas dores aí. Mas para mim é o primeiro passo. Porque passo, eu já tirei ele de falar que ele vai entregar. Eu vou entregar esse copo aqui, porque eu tenho que entregar e eu não sei nem se o Rodrigo vai usar para beber água ou não. E dentro dessa vertente, já tirei o primeiro passo. Às vezes, a gente pensar no primeiro passo, a gente sempre fica imaginando muitos passos. Às vezes, esse passo já não é 80% do caminho, já? Às vezes e muitas vezes já foi. Em outros cenários. Exagerar mais, né? Não precisa ir além. Não precisa ir além, porque depois que você entregou um resultado, você precisa entender. O cliente recebeu aquele resultado. Agora, qual que é a necessidade dele? Qual que é a próxima dor dele? Na sua opinião, você acha que esse ponto que a gente chegou aqui na nossa conversa é o ponto da onde teve a ruptura / separação dos agilistas de coração e os agilistas... Quando eu falo de coração, assim, que tem um pensamento... Quando eu falo de coração é por causa da palavra decor, né? Uhum. Quando você fala decorar, vem do coração, né? Então, quando você sabe algo de cor, não é que você botou lá na cabeça, é porque aquilo faz parte do seu dia a dia, do seu coração. Do que aqueles que estavam meio que ocupando espaços, reformulando. A gente passou por uma transição onde tivemos muito desafio e a carreira do agilista foi muito questionada dentro das empresas, né? Eu acho que está sendo ainda, né? Eu acho que sim, né? Mas, assim, é muito questionada. E aí surgem perguntas. Agilidade é uma carreira ou é uma competência técnica atualmente? Você já vê uma transição como essa? E no outro ponto os agilistas passaram a ter que ter essa percepção mais ampla do que simplesmente ficar discutindo tecnicidades e falar assim, poxa, mas por que eu vou fazer isso? Vamos orientar corretamente? Porque tinha um excesso de práticas ágeis sendo empurradas. Assim, agora tem que... Putz, aí tinha prática em japonês, prática em alemão. Aí você fala, cara, mas por quê? Não, mas é porque eu quero. Aí começava a forçar práticas que adicionavam zero valor, né? Os agilistas estão preparados para isso? Eles se tornaram, de fato, com uma visão holística, sistêmica, com o olhar no cliente? Deixaram um pouquinho a bolha do quero ser mais agilista que você? Como que você percebe? Alguns. Vamos lá. É uma dor ainda, né? É uma dor ainda. Eu costumo dizer que, para mim, o nosso trabalho ele foi com sucesso quando não precisa mais da gente. Exatamente. E às vezes eu falo isso, o time fica... e aí, o que vai ser o dia de amanhã? Gente, sim, trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso. Para mim, agilidade é sim uma competência que ela precisa ser desenvolvida em toda aquela liderança que está passando pela transformação. E hoje você começa, sim, a contratar profissionais... Lá desde o RH, né? Desde o RH, e você começa a contratar profissionais que tenham essa competência.
Então, as pessoas já vão saber. Aí, para mim, o agilista... Só deixa eu fazer uma pergunta. A competência não obrigatoriamente é um curso. Não é um curso. Ele demonstra uma certa habilidade que reflete dentro do mindset ágil. É Exatamente. Legal. É os princípios. O que é agilidade? Que não é rápido, que está falando de adaptação, que está falando de dados, que está falando de resultado e não de entrega. É muito mais eu ter essa competência de lidar com esses temas dentro do escopo que eu vou atuar. E aí, para mim, a tal da agilidade morreu e tudo mais, eu acho que passa por um pouco do que eu comentei, que lá atrás, no boom da agilidade, tinha muitos agilistas que faziam curso e se intitulavam como Agile Coach. E aí ele estava tentando empurrar a prática pela prática. E aí, num momento de crise, Gaudi, é cultural do Brasil. O que as pessoas fazem? Nós passamos por um momento de crise financeira, econômica, política. Estamos passando. E aí você volta, fala, poxa, você questiona. Aonde eu vou cortar? Eu vou cortar naquilo que não me gera valor. Então, eu acho que essa agilidade empurrada de prática pela prática, ela começou a ser desconsiderada. Naturalmente. E aí eu começo a olhar para aquele profissional que vai fazer um trabalho mesmo de coach comigo. Eu faço uma analogia para os outros coaches, né? De carreira, de emagrecimento. O coach não vai emagrecer para você. Sim. Você concorda que vai chegar um momento que você vai estar bem, se você quer, né, ficar livre, emagrecer e tudo mais, aí você vai tocar a sua vida. Por isso que eu acho que ele tem que estimular dentro da outra pessoa o poder de transformação o quanto as pessoas estão preparadas para esse estímulo? Porque é muito comum, você deve ter visto esse cenário várias vezes, é muito comum, pela falta de atitude, do mindset, pela construção, e um agilista, não estou falando um agile coach, mas um agilista, um agile master, ou fazendo uma gestão de times, ele também tem uma pressão por fazer alguma entrega. E aí eu via várias vezes esse agilista virando um gerente de projeto diferente, assim, fazendo o que era feito tipicamente numa gestão de projeto não ágil. Ou seja, ele começava a querer ele responder, ele querer falar, ele virava mais um broker aí dentro do time. Da sua visão, isso é um erro? É um erro de atitude, de comportamento do agilista? Ou o Agile Coach, ele não deve se posicionar, enquanto outras profissões, por exemplo, pode sim ter um gerente de projeto dentro de uma equipe, pode ter um gerente executando essas atividades e puxando mais responsabilidade. Como que é essa segregação para que se evite essa visão do tipo, todo mundo é Agile Coach, né? Uhum. Só fazer um parênteses. Quando uma vez, inclusive aconteceu por aqui, né, na empresa, pedindo pra gente abrir uma vaga chamada assim, Agile Coach Pleno. Aí eu buguei, cara. Nossa, aí você bugou. Eu bugo aí também. Eu buguei, cara. E aí eu buguei, eu falei, como assim Agile Coach Pleno? Como é que você vai ser coach pleno? Você não precisa ser um Agile Coach que conheça tudo daquela temática. Que eu vou pegar um educador físico. Ele não conhece todas as técnicas, mas ele conhece de uma quantidade suficiente. Ele segue uma linha estratégica, uma linha de conhecimento que permite ele fazer uma consultoria para outra pessoa. E aí, de repente, você vai no mercado, todo mundo era Agile Coach. Pum. Aí virou Júnior, acho que eu não cheguei a ver, mas era Pleno e Sênior. Poxa, quanto tempo leva você ser um coach, né? Será que não leva uns 10 aninhos, uns 15 aninhos você aprendendo várias coisas? E aí eu fiquei pensando uma vez, será que a gente de fato agora não está conseguindo fazer o que a gente sempre sonhou na agilidade? Porque, como você comentou, virou uma habilidade técnica, influencia na habilidade comportamental. Não preciso mais espalhar aquele monte de gente para levar aquele conhecimento que as pessoas já estão pegando. E eu tenho uma equipe de coach dando consultoria dentro do ambiente de governança plugado no RH. Será que a gente não está chegando na visão que foi tida lá 10 anos atrás pela galera? Qual que não sei se eu me alonguei demais, mas é uma curiosidade pessoal minha. Entendi. De saber de uma pessoa que atua de fato aí dentro das empresas. Tá. Aí aqui eu acho que é importante a gente trazer para o profissional de agilidade
qual que é também o objetivo dele, a meta dele. Eu gosto muito quando o nosso time ele tem uma meta compartilhada, para esse primeiro ponto que você tocou ali. Será que ele vai estar lá dentro e aí, se ele tiver a mesma meta do time, ele começa a perder os princípios de agilidade e atua como gerente de projeto, a entrega pela entrega? E aí aqui, talvez, se a gente manter a meta desse profissional com parte de uma meta que ali da especialidade, onde ele tem que levar à prática e ele é medido por isso, e mas a prática tem que gerar valor para aquele time entregar no final do dia os melhores resultados, essa mescla talvez faça com que o agilista encontre o equilíbrio. Ou seja, ele tem as duas pontas na balança. Pode estar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas ele precisa ter esse equilíbrio. Exato. Eu acho que ele tem que conhecer o time, ele tem que fazer parte da entrega, ele tem que saber assim o que vai entregar e ver se aquilo que ele está trazendo está ajudando a entregar no final do dia. Então, ele precisa vivenciar os dois lados, só que ele tem que encontrar um equilíbrio. Porque se ele deixa o mindset, não é nem a prática, o que está no by the book, de lado só pela entrega, talvez no final ele não tenha feito o trabalho, não tenha causado a transformação que ele veio para causar, tá? Vou fazer uma pergunta que talvez a resposta vai ajudar muita gente. Quando um profissional que está nos acompanhando estiver trabalhando, pode ser numa empresa pequena, uma escritório de contabilidade, uma imobiliária, não precisa ser nada, né, nas escalas que a gente está comentando até agora. Pode ser dentro de um pequeno negócio. Ele começa a levar os conceitos da agilidade, essa governança, esse processo de melhoria contínua que tende a ser muito bom para a empresa. Mas ele começa a ser questionado, por exemplo, o backlog daquele projeto está zoado. Os requisitos não são bem definidos. E aí ele começa a perceber que falta habilidade das pessoas para fazer o trabalho na qual elas, em tese, estão lá para fazer. Até que ponto que ele tem que ajudar e até que ponto ele tem que retornar à liderança e dizer, olha, o time não tem a competência para dar sequência. Quem determina isso? Porque se ele ficar quieto, ele é culpado junto. Se ele falar, ele pode perder o time. Qual que é o momento dessa decisão difícil? Tá. Para mim, primeiro ele tem que tentar capacitar essas pessoas que estão ali dentro. E se for preciso, ele tem que pegar na mão. Aí eu acho que aqui... Mas é capaz, por exemplo, mas se é um desenvolvedor que não está desenvolvendo as coisas. Se é um analista de requisito que não entende o requisito. É isso que eu quero dizer. Não capacitar nas práticas ágeis. Quando chega num ponto, é muito comum quando você está dentro do time lá, mergulhado mesmo, está executando, você vai fazendo suas sessões. Aí você começa a ver que um backlog não está formado. O time não tem um backlog, por exemplo, para duas sprints, numa visão, pelo menos. Aí a gente sabe, aí começa aquele voo de galinha, né? Aí começa o tipo ágil. Como é que ele tem que atuar? Porque se ele levantar e falar assim, puta, esse aqui não está fazendo requisito, aqui ele não entrega, o tester não testa, ele vai ter um conflito generalizado e acabou qualquer iniciativa. Em compensação, se ele não falar também, aí a culpada é dele. Porque, porque vai virar alguém, né? Vou citar o que teve na Feberbatec lá, né? Mas o cara vai falar assim, mas o cara tá lá, não serve pra nada. Ok, ele estava lá para quê? Como é que esse agilista tem que se posicionar? Estou aqui para levar um modelo, mas também não faço milagre. Como que ele toca nessa questão que vai além? Porque o agilista ele não é um especialista. Ele pode até ser um especialista de requisito, como você comentou, né, que você teve na sua carreira. Pode ser um especialista de desenvolvimento, como eu fui na minha carreira. Mas ele pode não ter a condição técnica. Como é que ele aponta? Ele aponta o quê? O que ele faz? Se ele tem certeza que não trata-se de competência de o que é backlog, o que é requisito, o que é escrever história, o que é olhar para a história e entender qual que vai a solução, se não faz parte das competências que ele tem que capacitar, ele tem que chamar a liderança para ter uma conversa. E aí não é uma conversa sobre gestão de pessoas, é uma conversa de falar assim, olha, diante de tudo que eu já levei de prática, o profissional está com uma dificuldade técnica em escrever. Por mais que eu explique para ele como que ele escreve a história, como que ele gerencia o backlog, ele não consegue conhecer, porque ele não
não tem conhecimento do negócio, ele não está conseguindo colocar em prática o método que a gente está colocando para ele. E aí é importante, Gaudi, nesse momento, levar exemplo, porque aí é o dado, acho que a gente falou aqui um pouquinho, né? O dado não é só para a liderança que está olhando em OKR, acho que o dado ele tem que fazer parte do processo de transformação como um todo. Ele tem que levar para a liderança quais dados, onde foi, um exemplo ali, por isso que ele tem que estar no dia a dia. Fazer um comparativo, exato, eventualmente. Mas e com isso, ele está se isentando, porque ele não é gestor. Quem vai fazer a gestão da carreira das pessoas é a liderança. Se a gente está falando de um team member ou de um líder técnico, a gente está olhando para uma engenharia, uma conversa com a engenharia. Se a gente está falando de PM, mas empresa de menor, produto, você acha, né? que tem essa capilaridade? Numa empresa menor, por exemplo, imagina uma empresa, sei lá, com 50 pessoas, trabalhando, 2, 3 times trabalhando com agilidade. Você acha que não corre o risco de ser cobrado? Pô, eu contratei um agilista aqui porque o tal do... eu tô fazendo uma pergunta baseada nos conceitos errados que as pessoas têm. E é um fato. Assim, ó, quantas pessoas nos últimos anos, quantos líderes de empresa não contrataram um agilista porque... dados os movimentos e resultados da agilidade nas grandes empresas, fala assim, não, agora eu vou contratar um agilista que resolveu tudo. Aí entra lá, o cara não sabe o requisito. Aí entra lá, o outro não sabe desenvolver, tem uma capacidade ruim de desenvolvimento, ou de teste, ou de gestão, não importa. E aí, se o agilista que foi ali, se ele se colocar como o sabedor de tudo, ele vai ter problema, não vai? Não vai, por isso que ele tem que trabalhar com transparência e trazer até onde eu vou e até onde não é minha responsabilidade. Ou seja, saber até onde ir é chave. É chave, ele tem que ter. E aí o método faz parte do acordo, né? Faz parte do acordo. E o método de trabalho que ele está levando tem que dar esse insumo para ele. Tem que trazer fatos e dados para ele ter uma conversa transparente com a liderança. E aí que entra um pouco do que a gente falou, da senioridade, da geração de valor, que o agilista tem que gerar dentro do contexto que ele está. Ou seja, ter uma governança com visão, com dados, com um modelo conhecido, com contratos de como essa prestação de serviço vai ser feita, ela pode ser feita desde a pequena empresa até uma grande empresa. Existe uma tendência que eu estou acompanhando foi curioso, né? Começou na área de tecnologia, aí a tecnologia começou a fazer a transformação, que ao meu ver era por causa que 99% dos projetos tem tecnologia, então é inevitável. O flood, né, de projetos, a enxurrada, né, de projetos está dentro e acaba em tecnologia. Aí, começou a tecnologia, aí o RH falou, nossa, que legal isso, aí começou as áreas de negócio a se envolver, nossa, que legal. E aí a gente vê que a agilidade começou na tecnologia, depois foi para o RH, e algumas empresas elas já estão respondendo direto para a presidência. Qual que é a sua visão sobre esse reposicionamento aí da questão da agilidade aí? Eu acho que depende muito do momento da empresa, da cultura, da trajetória. Como eu falei, na casa anterior, a gente passou por esse movimento de tirar a agilidade da tecnologia e ela está mais próxima de pessoas, e hoje o movimento lá, né, dos meus colegas que lá ficaram, ela está muito mais próxima da centralidade no cliente, diária. Depende do tamanho da empresa. No BV atualmente a gente tem uma força muito forte de TI, um olhar da TI, por isso que a gente está ali dentro de tecnologia, mas independente de onde ela está. Mas desculpa perguntar, está na área da tecnologia porque o BV tem uma ação muito forte tech? Não, porque o sponsor da transformação é muito ainda é tecnologia. Entendi. Mas aí é o que eu te falei, independente, a gente poderia estar no RH, porque um dos sponsors da transformação também é o RH. Assim como a alta liderança da empresa, exato, que poderia pôr os OKRs. Eu já vi lugares, eu vi em alguns eventos de agilidade falar que estava em negócio. Eu não vivenciei estando em negócio, eu vivenciei estando em tecnologia e estando abaixo de RH. Negócio, mas eu não vejo problema nenhum de assim. Então, desde que ela seja considerada, assim, quando a gente saiu de tecnologia,
tecnologia e foi para RH, na minha experiência anterior, qual que foi o positivo disso? Porque aí a gente se tornou realmente uma área isenta. Então, eu não estava falando, porque antes eu era vista assim, ela é de isenta, TI. quase isenta, quase isenta. Porque a isenção máxima seria reportar para a presidência. Mas para tecnologia e negócio, porque tinha muito assim, como eu estava em tecnologia, a gente estava em tecnologia, eu ia falar com o negócio, mas você está falando a favor de TI. Exato. E a gente queria o quê? Uma integração de negócio e tecnologia. Então, o cenário pedia que a gente tivesse num movimento... Ou seja, é uma adaptação, não é uma regra. Respondendo para uma outra área para conseguir fazer com que negócio e TI nos ouvisse melhor. Então, teve uma estratégia por trás dessa movimentação. Na casa que eu tô agora, no BV, eu já cheguei a ter o negócio TI, foi o que eu te falei, já estavam trabalhando junto. Já estavam mais processos num viés de delivery, mas já trabalhavam junto. Agora a gente está indo com uma outra provocação. Que interessante, né? Como o time é um pouco menor, o time foi organizado a 6 mãos, se você me falar, você que está conduzindo a transformação do BV, não. Eu participo ali, né? A agilidade está ali como um processo. Você está com agilidade, mas tem toda a transformação digital. Tem o pessoal de cloud, de analytics, isso, tem o pessoal negócio, de RH. Então, RH. É um time conduzindo essa transformação. Esse time, ele tem... Bem, o caráter de governança existe, né? Mas esse núcleo, né? Essa composição, é a nova governança corporativa lá? Ou governança corporativa que eu falo não no sentido de requisitos regulamentares, essas questões, ou custos. Eu digo assim, quando vocês trabalham dessa forma toda, olhando baseado em dados, tomando decisão com OKR, vendo, ali não tem ainda, vamos lá verificar. Isso vem se tornando uma nova governança? Eu creio que sim. Hoje a gente faz esse papel, por isso que ela é composta, esse time, esse núcleo é composto de tecnologia, de RH, de finanças, de gestão, né, e agilidade. É sim um grupo que compõe e toma decisão com todos esses pilares, e eu entendo que pós o processo de transformação é o que vai governar, inclusive, e conduzir um processo de melhoria contínua, porque eu não acho que a transformação ela acaba. É isso que eu ia falar, né? Quando você comentou do pós, né? O pós é o conceito ao próximo estágio, né? O próximo estágio, porque depois vem o próximo. Vai vir coisas novas. Ou tem um acontecimento, tem um acontecimento novo no mercado, alguma coisa muda. Falando, bati, eu falei pra você que eu ia bater, pelo né? menos uma vez eu bato. Nesse momento que a gente tá falando, tudo estruturado, uma série de ações, modelos e tal. Aí você fala, nossa, as coisas estão caminhando. Aí, por exemplo, vem uma coisa nova que vem abalando geral, né? Que é a parte de inteligência artificial generativa. Aí a gente vê uma série de iniciativas, aí já tem um Agile Coach, inteligência artificial, você já coloca no Gira, quando a pessoa escrever a história, já dá uma qualificada, já escreve o caso de teste, escreve história. Aí, se você gravar a reunião de criação do produto, lá, uma design sprint, você grava, o negócio escreve sozinho as histórias para você, e se bobear já codifica. Como que é reagir a uma transformação tão estrutural com esses temperos que são novidades e no caso da inteligência artificial, para mim é uma novidade disruptiva, de fato, né? Como que vem sendo isso aí? Que ações vocês estão considerando? Como que vocês estão já usando a inteligência artificial? Acho que equilíbrio. O mundo vai ter que ter equilíbrio para trabalhar com IA. Não, acho que foi tema da Febraban também, a gente viu bastante falar sobre isso. E é fato, isso tudo que você narrou, e a gente tem usado muito Já são ações presentes. Já são ações presentes, escrita de história, o nosso próprio time, de como que a gente sintetiza coisas até para pensar na ação. Então, a gente tem usado bastante e eu acho que a gente tem que olhar para a IA para ver como que ela traz os dados e ela conecta todos os dados da melhor forma para tomar decisão. Mas eu acho que a gente não pode perder o que eu falei, transformação digital é sobre pessoas. Então, a IA ela tem que gerar valor para as pessoas envolvidas na transformação. E aí, pessoa cliente e pessoa que está ali dentro da empresa. Eu acho que se a gente
não perder de vista que pessoas é importante, a ética, o valor e a cultura da empresa, a gente vai conseguir ter um grande ganho com a IA. Eu tenho... Minha origem é o desenvolvimento de software, né? Você falou. E vira e mexe, então me metendo em alguma coisa aí para ajudar, criar algum produto ou serviço aí para facilitar a vida. É incrível a capacidade de produtividade, o impacto na produtividade quando você sabe trabalhar bem, você tem os dados certos. Então, e na hora certa, né, Gaudi? Exatamente. Como é que a gente tem que se preparar para isso? Porque no caso da transformação, as ferramentas já, na parte, por exemplo, de fluxo de trabalho, as ferramentas já estão dando essas informações. Vocês pensam em criar uma inteligência artificial própria lá do banco para esses processos, ou está usando de parceiros dentro das ferramentas de cada um? Por exemplo, para materializar aqui o que eu estou comentando. Pô, a gente... Basicamente, nas transformações, onde a gente vai fazer o repositório de documentação? Uhum. Aí selecionava a plataforma ou da Microsoft, ou do Gira, ou de não sei quem. Puta, que legal, documentação, coisas que facilitavam a vida até para... Hoje em dia, talvez, você pode colocar tudo dentro da manhã e ela vai verificando, aí depois ela olha lá se o backlog está certo, ela dá uma sugestão. Isso já é um projeto mais macro. Tem algo sendo em vista já? Ou pelo menos, se você não puder falar por questões estratégicas, assim, mas você acredita que isso deve ser feito ou não? Como que é a sua visão? Eu acredito e eu acho que a gente tem que olhar tanto para parceiros quanto para soluções internas também. Eu acho que é muito teste. Nesse momento, a gente tem testado, a gente tem conhecido, a gente tem experimentado. E, de novo, sem perder de vista o valor, aonde a gente quer chegar, qual que é o propósito e estratégia da empresa. Aí você começa a fazer movimentações. Então, escrita de história. A gente testou soluções prontas de parceiro e a gente olhou para dentro de casa porque até tem um núcleo muito grande de inovação. E as empresas também têm focado muito nisso. Então, o próprio grupo interno quer desenvolver, quer olhar, falando assim, mas como que eu faço do meu jeito? E, para mim, é experimentação. Acho que é experimentar. Então, a gente tem cases de uma forma, cases da outra, compara e toma a decisão ali do que é melhor para a empresa. Enquanto o processo de governança, você ter tudo isso, eu acho que a IA vai ser fantástica para nos ajudar no todo. Mas, para mim, a decisão final não vai ser dela. Vai ser como que ela pega todos esses dados, te organiza, te coloca, né, ali interligados e te dá eles no momento certo. Vê que acho que eu já falei umas 3 vezes aqui do time de dados, porque eu já vi muita decisão que poderia ter sido tomada, o dado que chegou num time errado. O insight não era possível porque o dado... Exato, aí você já passou. Essa é uma... Para mim, às vezes, não é nem a falta de dados, mas é o time e a qualidade dele. Não é a falta, assim, eu não tenho onde capturar, eu capturo. Para todo mundo guardar bem isso aí. Então, a questão de dados para de decisão é o time, a qualidade e a terceira que você comentou? Não a falta dele, né? A qualidade, o time... que a gente comentou. E a gente esqueceu o terceiro junto. Esqueceu o terceiro junto, acho que falamos aqui. Enfim, a gente recupera lá. Com esse debate aí em relação da tecnologia, a gente começa a entrar numa parte onde as pessoas precisam estar também em constante adaptação. O pessoal todo correu atrás dessa questão de... foi notório, né? E era uma demanda muito forte no processo de agilistas, né? Essa questão dos valores e salários, né? Foram bons, assim, muito importantes. E eu acho que todas as pessoas, de fato, têm que buscar e lutar pelo aquilo, né? Então, não critico tanto assim. Claro que aqueles que se mantiveram forte vão sobreviver e os mais fracos vão acabar se reciclando. Dentro desse mundo de tantas novidades, da agilidade, com perspectivas novas, com exigências amplas, mundo da inteligência artificial, mundo do analytics, mundo de um monte de coisa nova aí. Qual é a sua visão aí para os próximos, sei lá, 2 anos? O que as pessoas que, por exemplo, querem seguir uma carreira similar à sua, ou que querem eventualmente trabalhar lá com o bebê com você, o que elas têm que estar prestando atenção?
uma pessoa que é mais nova, que está começando a carreira, para aquele que está em transição de carreira, o que você pode contar dessa sua história tão legal e de tão que compartilhar, né? Porque você vive, você constrói. Mais do que seguir, você está construindo uma história, né? Como é que você pode ajudar aí a turma que está lá em casa aí contando um pouquinho pra gente? Acho que a gente não tem o certo, o errado, o que eu falar aqui vai depender muito de cada pessoa, o que cada um quer para sua carreira, como que ele vai desenhar a sua jornada. Conhecimento, para mim, Gaudi, é algo muito importante. Você tem que buscar conhecimento. Então, você tem que ser... Você quer trabalhar com transformação? Acho que em tudo hoje em dia, se você não sair da sua zona de conforto e buscar por mais conhecimentos, por ter mais ferramentas, por ter mais oportunidades, por conhecer mais coisa, por trocar experiência, aí é válido curso, é válido leitura, mas eu gosto da troca de conhecimento. Eu acho que eu saí daqui aprendendo com você hoje, nesse nosso momento. Então, assim, se dediquem. Eu acho que se dediquem a trocar conhecimento. Quando você fala trocar conhecimento, pessoas. Estar em contato com pessoas que já fazem aquela atividade. Exato, que fez, que deu certo, ou buscar que deu errado. algo que você nunca viu na vida e falar, deixa eu ver o que eles estão falando. Um pouco disso. Ou falar assim, nossa, na empresa tal fizeram, o que você fez aí? Vamos tomar um café? O que foi feito diferente? Como que era o teu desafio? O que a gente fala, tem que estar antenado. Tem que estar antenado. Então, e essa troca pode ser nas comunidades. Eu não sou muito ativa nas comunidades, porque eu tenho uma agenda bastante intensa. Não, e graças a Deus tem pessoas que são bastante ativas que ajudam. Que ajuda. Também, né? Mas eu tenho participado bastante também de algum debate, painel. Sempre que eu posso, eu estou me atualizando e conversando então, por exemplo, com as pessoas. Os conteúdos que estão online, né? Se a gente olhar no YouTube, outros canais, você entende que eles são legais, suficientes? São, acho que você tem que filtrar, são um ponto de partida legal para as pessoas começarem. Mesmo que, não estou com condição de fazer um curso. Mergulho, vejo algumas técnicas no YouTube, depois... Isso é válido? Eu acho muito válido, mas com essa filtragem, porque eu acho que tem conteúdo bom e conteúdo ruim. E na hora que você acha um conteúdo que é bom, que você tá de acordo com o teu plano de carreira, outra coisa importante, tem um plano de carreira. Essa dica é boa, hein? Né? Se você não sabe onde você quer. Onde você quer chegar, que você está aqui quer chegar, aí qualquer caminho válido. Então, você tem que saber onde você quer chegar para que você possa, de fato, traçar, buscar o conhecimento certo. E aí, se você encontrou esse conteúdo, segue esse conteúdo. Se aproxima mais dessas pessoas que estão falando aquilo que você quer aprender. Então, acho que isso é muito para o conhecimento. Trabalhar com agilidade, com transformação, sem gostar de pessoas, aí aqui o soft skill é muito importante. Porque tem pessoas que elas são mais retraídas, ou elas gostam de um trabalho mais sozinha. E é uma característica. E é uma característica, e de novo, a gente precisa dessas pessoas, né? Exatamente, não é nem mérito e nem demérito isso. Mas trabalhar, então, tem o seu plano de carreira. Se o seu plano de carreira é trabalhar com agilidade, transformação, produto, qualquer coisa relacionada ao que a gente está conversando aqui, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de interagir. Eu lembro um dia que um coordenador falou assim para mim, Lu, acho que você é apaixonado por problema. Nunca vi isso. Eu falei, que horror! Brinquei com ele, falei, que horror. Eu falei, não, ele chama, você quer resolver muita coisa. Eu falei, sim, acho que é verdade, né? Mas não era por problema em si, mas sim pelas pessoas, pelo que estava em volta disso. E depois eu fui entender isso na minha terapia, porque eu fiquei, nossa, gente é apaixonada por problema. Ai, mas que horror. Desculpa, eu vou fazer uma inferência, mas assim, você fazendo esse comentário, e aí dando um pouquinho de liberdade para eu colaborar um pouco, a atitude que a gente toma, ela às vezes é mais importante até do que aquele conhecimento que a gente tem. Exato. Porque o conhecimento, às vezes a gente não teve acesso. E aí, com o passar do tempo, a gente pode ter acesso. Tem gente que às vezes você não vai conseguir fazer um curso, porque às vezes um curso custa caro, e o cara, às vezes, R$29,90, às vezes é caro para alguém. Mas é muito normal quando eu vejo, faço entrevistas, ou quando eu vou num restaurante, um garçom, quando eu, sei lá, vou no posto de gasolina, eu vejo pessoas com atitude. Se a pessoa tiver essa atitude, a atitude certa aí, baseada no propósito, eu tendo a achar que, juntando com o que você comentou aqui, um plano de carreira, ou seja, saber onde quer chegar.
fazer o trabalho, o aprendizado, né, contínuo, trabalhar com as pessoas, né, respeitar, trabalhar com as pessoas, potencializar aquilo que as pessoas têm que ter. Acredito que tem um caminho de chegar perto aí do brilho todo aí que você vem iluminando as empresas aí. E como que você vai fazer isso? Tem uma outra dica importante: autoconhecimento. O que seria essa parte do autoconhecimento? Você precisa se conhecer para você ter atitude. Você precisa saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. Certo. Por quê? Porque se você souber, se você conhecer, você vai saber onde você vai procurar fortalezas para os seus pontos fracos, até nas suas interações. Se você é líder, o líder ele não é só ponto forte, ele tem as suas fraquezas. Sim. E onde eu busco equilíbrio para as minhas fraquezas? Nos meus liderados. Eu preciso de pessoas que sejam fortes em pontos das minhas fraquezas. Agora, a gente saindo pro fim, e você deu a dica maravilhosa agora. Mas eu acho que essa dica é importante. Nossa, achei sensacional. Ou seja, peraí, deixa eu processar. Né? A gente tem gravado aqui, mas eu quero processar para poder, porque foi show aí. Você deu numa frase aqui uma aula de MBA. Eu sendo líder, eu sabendo minha fortaleza, minha fraqueza, eu complemento, eu uso meu time, as pessoas que fazem parte do time para complementar e suprir eventualmente essas fraquezas. Exato. Ou seja, começa a compor com as pessoas. Você começa a compor com as pessoas, aí entra aqui diversidade. Porque pra gente, às vezes, é até fácil você contratar alguém muito com seu perfil, que tem as suas mesmas características ou forças. É fácil de trabalhar assim. Mas é aquela pessoa que às vezes é diferente. Mas será que vai dar um resultado para a empresa, né? Vai tocar as pessoas, entendi. Mas eu acho que é uma química. Então, eu olho muito... Hoje, eu olho para o meu time de diretos, cada um deles tem um ponto forte, que é a minha fraqueza. Eu adorei isso que você falou. Você não tem sombra de dúvida. E é difícil fazer isso. Deve doer, né, no começo, né? Deve doer. Porque você tem que reconhecer, né? Primeiro, você tem que se autoconhecer, aí você tem que reconhecer para você mesmo, e às vezes até para ali, quem está acompanhando a sua carreira sobre isso, e depois vai doer no dia a dia, até que você entenda que, opa, não, ele está me ajudando, porque você fica exposto à fortaleza do outro, que é a tua fraqueza, te expõe. Então, você tem que se conhecer para aceitar que aquilo é bom para você. Isso é um... É intenso, né? É bem intenso. Daria para fazer só um podcast. Temos um episódio novo só para você falar disso. Porque vamos falar, geralmente né, o filme termina... nós estamos igual o Senhor dos Anéis aqui. Né? O filme terminou no ápice. Pronto para a gente já organizar o próximo episódio. Mas é um tema que eu tenho trabalhado bastante também, estudado bastante. Sim. Bem, Luciana, queria agradecer aí sua participação aqui. O convite para você não foi por... É escolhido. As pessoas que estão aqui e que eu estou convidando são pessoas que, de fato, ao longo aí da jornada eu vejo que estão gerando impacto nas empresas. Não são todos da mesma área, vão ter pessoas de áreas diferentes, mas acho que faltam exemplos. E ter exemplos e dar exemplos ajuda as pessoas a criar uma figura do que elas podem ser. Para talvez elas criarem um plano de carreira, para daqui a pouco elas terem suas conquistas. Né? Então, fico muito agradecido. Foi um prazer aí. Já fiquei com vontade de ficar mais umas 5 horas aqui a gente conversando. Espero que a gente tenha as oportunidades. Para quem quiser te encontrar, você tem rede social? Tenho. Quem quiser trabalhar contigo lá no BV, como que faz? Como que manda o currículo lá pro BV? Como que funciona? O pessoal pode ficar mais próximo de você? Primeiro, obrigada pelo convite também. Foi uma delícia. Tava com saudade de vocês, bater um papo e, de novo, foi o que eu falei no começo. Eu gosto muito dessa troca. Eu acho que a gente sempre aprende muito, então conta comigo sempre. Show de bola. Eu tenho LinkedIn, Luciana Guerra, tá lá. Não sou muito ativa porque não dá tempo, mas eu procuro trazer ali bastante, às vezes, né, as trocas que a gente tem, os eventos. Tenho participado também de alguns eventos, painéis. Gravei um outro podcast recentemente. Vou estar no TDC.
Então, falando um pouquinho legal, né, de Business Agility na próxima semana aí. E pode me chamar pelo LinkedIn, mandar, Lu, gostaria de conversar, trocar um papo, mandar o currículo. A gente tendo oportunidade, a gente tem olhado bastante aí para os nossos contatos. Eu acho que o LinkedIn é uma rede, né, que acaba trazendo ali a abertura. Eu adoro ajudar ali, vou passando. Exatamente. Às vezes não é o momento que você consegue passar, mas você passa. Eu gosto de explorar. Eu acho que é uma ferramenta ótima aí pra gente entender onde as pessoas estão caminhando, o que elas estão fazendo. Exato. Show de bola. Lá, gente, então já fica o convite pro próximo. Obrigada. Valeu, brigadão. Obrigada, gente. Galera, tchau. Tchau. Beijo. Valeu. Obrigada, gente. Opa! Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Tchau!